Olá, queridos! Eu sou a Ângela Duarte e aqui neste canal eu falo de qualidade de vida e bem-estar. O meu propósito é inspirar você a cuidar melhor da sua saúde, a ser mais feliz, a ser mais leve, a ser mais saudável. Inclusive, eu tenho uma novidade para contar, mas eu vou deixar para os próximos vídeos, lá para o final do mês de abril. Tá bom, gente? Acompanha aí os vídeos. E hoje eu estou aqui para falar da higiene do sono. Você já ouviu aquela famosa frase: sono é saúde? Pois é, gente. Sono é saúde. Cuide da sua higiene do sono. O que é a higiene do sono? É um conjunto de práticas e hábitos diários para ajudar a regular o seu relógio biológico e você dormir melhor, ter qualidade de sono. Porque se não dorme bem, com o passar dos anos, pode desenvolver alguma doença grave, alguma doença séria, por conta de não dormir bem. Nada acontece de um dia para o outro. E aí, como eu me preocupo com isto, preocupo em passar coisas boas. Eu enumerei vários aqui, uma rotina de higiene do sono, mas como eu falei, são hábitos e práticas. Não adianta só saber, tem que colocar em prática. Então vamos lá. Primeiro, horário fixo. Tá? Estabeleça um horário. Tem gente que dorme 9 horas da noite, 11, meia-noite, 1 hora, cada dia num horário diferente. Não. Horário fixo. Eu já ouvi alguns médicos falando, médicos especialistas nessa área do sono, que o ideal é dormir por volta de 22 horas, 10 horas da noite. É o horário ideal para a pessoa ir lá deitar e dormir. Evite cochilos longos, gente, à tarde. Às vezes a pessoa fica cansada, tira um cochilo de 20, 30 minutos após o almoço, ok. Mas após as 15 horas, evite tirar esses cochilos, tá bom? Para não atrapalhar o seu sono noturno. E também criar atividades relaxantes antes de dormir. Ler um livro. Além de ser bom para sua memória, vai estimular o sono, né? Vai estimular a melatonina, né? Um banho morno, relaxante antes. Não é quente, é morno. Um tempo assim antes, uma meia hora, 1 hora antes de dormir, ajuda a relaxar. Um alongamento leve, tá? Meditação. Todos aqui já sabem como que eu gosto de medicação não, meditação. Aliás, medicação, gente, deixa para o último caso. Se você fizer tudo isso que eu tô falando aqui e não resolver, aí sim você tem que procurar o médico, né? Porque, como eu falei, não é bom ficar sem dormir. Você pratica, você faz atividade física, você está fazendo a sua higiene do sono e não resolve, aí sim vai ter que partir para o médico, tomar uma medicação.
Mas o ideal é que procure outros, né? Outras técnicas para ajudar antes da medicação. Escurecer o quarto, um quarto bem escuro ajuda também a estimular a melatonina, né? Um quarto bem escuro. Se você não tem aquelas cortinas que escurece bastante, você pode colocar máscara. Já viu aquela máscara para colocar nos olhos? Ajuda também, gente, em questão do ruído também, né? Barulho. Se não tiver como, às vezes a pessoa mora num lugar barulhento, coloca o tampão de ouvido, né? Enfim, invente alguma coisa. Ficar sem dormir é que não pode. Gente, temperatura hoje, agora a gente está numa época boa para dormir, né? Porque o frio, porque todo mundo dorme bem no frio? Porque o nosso corpo, né, ele, para dormir, é biológico, gente. Não é porque a gente gosta, mas é biológico. No tempo frio, né, quando a temperatura tá fria, tá amena, a gente consegue relaxar e dormir. Então, isso é biológico. No calor é difícil, né? Mas no frio, por isso que tem gente que compra ar-condicionado, né? Coloca lá na temperatura ideal e dorme tranquilo. E a temperatura, segundo aqui o que é aconselhado, é entre 18 e 21 graus. Eu acredito que quem mora nesses lugares, nessas cidades frias, né? Esses estados frios, assim, mais frio, tipo sul do Brasil, dorme muito bem, né? Porque eu moro aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, já tá um clima ameno, já tá bom. Só, né? Muita chuva, mas é isso. O nosso corpo, ele, para dormir, o ideal é que seja uma temperatura amena mesmo, tá bom? Questão de colchão, né? Colchão legal, né? Também ajuda muito. E antes de dormir, todo mundo, acredito que a maioria que já sabe, né? Desconectar de telas, de celular, de computador, de televisão. A luz azul que essas telas emitem, elas vai lá no cérebro, né? E atrapalha o sono, né? Não deixa a pessoa ficar com sono, não deixa a melatonina ser produzida para gerar o sono. Então, evite essas coisas antes de dormir, um tempo antes, né? Não é na hora, tem que, igual eu tô passando para vocês. E, gente, deixe para vocês deitar, ir para o quarto quando vocês realmente for dormir, né? Tem gente que vai para a cama, vai ler na cama, ou vai, não sei. O ideal é que ir para a cama dormir quando realmente for dormir. E se deitar para dormir, perder o sono, levante, sente no sofá, vai em algum outro ambiente e quando tiver o sono vier, retorne para a cama, tá bom? Que aí ajuda também, né? Não ficar lá virando na cama de um lado para o outro. Perdeu o sono, levanta, depois retorna. Outra coisa que vocês podem fazer, gente, é evitar café, chamates, chocolate à noite, né? Esses aí são estimulantes. Álcool, né? Evite isso tudo no final da tarde e à noite. Exercício físico é ótimo, maravilhoso, mas antes de dormir, pesado não, né? Só se for aquele alongamento que eu falei para vocês. Uma coisa legal também é luz natural de manhã. Eles falam que do jeito que a gente passa a nossa manhã, quando a gente acorda, tem tudo a ver também quando a gente termina o dia. Levantou,
vai fazer uma caminhada, exponha-se à luz solar, porque isso ajuda, né? O nosso cérebro entende quando você está exposto à luz solar. Claridade, né? Amanheceu o dia, nosso relógio biológico entende, é inteligente. Aliás, né, gente, Deus nos fez assim, né? Tudo que eu faço tudo que eu faço, que eu falo, tem Deus no meio. Não tem como desconectar Deus, não, é? Tem jeito, gente? Não tem. Porque Deus nos fez assim, para acordar cedo e né, deu lá à noite. Antigamente era 6 horas da noite, né? Tinha televisão, né? Mas teve uma época aí, na época dos meus avós, não tinha nem televisão. Então, chegava às 6 horas, era desconectado, né? E mesmo quando só tinha televisão, dava 9 horas, 10 horas, era após a novela das 8, né? O pessoal muita gente ia dormir, né? E hoje não, hoje mudou tudo, é muita internet, trabalhos à noite, né? Muita empresa que funciona à noite, mesmo quando a pessoa não trabalha fora, ela está trabalhando em casa no computador. Então, assim, né? Isso não é bom. Eu sei que às vezes é necessário, né? Que a pessoa precisa, é a rotina dela, mas o ideal é seguir o relógio biológico que Deus, do jeitinho que Deus nos fez, né? Então acordou, expõe a luz solar, o cérebro vai entender que amanheceu, né? Tá tudo muito claro, você tá ali exposto a fazer uma caminhadinha, tomar um solzinho da manhã, que é maravilhoso para a saúde também. E quando vai chegar à noite, que escurecer, deu 6 horas, 6h30 da noite, começou a escurecer, o cérebro, nosso cérebro também vai entender. Tá escuro, anoiteceu, é hora de começar a já pensar em dormir. Oi, gente, eu falo 6 horas, 7 horas, é muito cedo, né? Mas eu tô falando do jeitinho que Deus nos fez, né? Foi para ser assim. Mas assim, né? Então é jantar mais cedo, evitar comidas assim duras, né? À noite, saladas cruas, carne de difícil digestão, comer coisas mais leves à noite, né? E, enfim, tem todo esses hábitos e essas práticas que eu estou passando para melhorar a qualidade do sono de vocês. E medicação é só quando isso que não resolveu, fez tudo isso, não resolveu, então realmente tem que procurar um médico, porque, mais uma vez, não podemos ficar sem dormir. Não podemos, né? Sono é saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que não adianta só saber, tem que saber e colocar em prática. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.